tudo bom? Começar me apresentando. Meu nome é Bruna Santos, estou falando com vocês de Berlim também. É um prazer participar do curso e poder, né, soltar uns achados também por aqui com vocês. Acho que a ideia para mim hoje era falar um pouco sobre soberania digital no Brasil, né? Mas eu acho que eu começo também com algumas ideias iniciais que possivelmente vocês devem ter ouvido também de outros professores do curso e também algumas problematizações sobre o tema. Acho que queria começar falando que a discussão sobre soberania é falar de muitas coisas, né? Acho que é falar sobre o potencial de dano para a sociedade que a internet traz, é também falar sobre o que concepções equivocadas de alguns países também sobre, né, esses aspectos de conectividade que foram tão celebrados no início e no momento de invenção da web, da internet também, como essa impressão deles pode ser equivocada sobre o que a gente está falando. E também é falar sobre um relativo potencial de interferência que muitos países podem ter por meio de regulação ou de medidas ainda mais extremas sobre a internet de maneira geral. E também falar, por último, né, que soberania digital é esse grande tema que pode significar muita coisa e nada ao mesmo tempo, mas que talvez tenha se tornado um elemento central em discursos políticos sobre questões digitais nos últimos anos. Assim, a gente tem visto muitos países, como, por exemplo, a Alemanha, anunciarem políticas de soberania digital também, como parte de estratégias de política externa, e também, como eu disse no início da minha fala, tem havido essa tendência de instrumentalização do conceito para transmitir a ideia de que estados podem e devem reafirmar sua autoridade sobre a internet e proteger cidadãos e empresas dos múltiplos desafios à autodeterminação na esfera digital. Assim, acho que embora esse tema também tenha se tornado popular em países centralizados ou autoritários, tanto quanto em países democráticos, ele também continua sendo um termo relativamente contestado, né? E os movimentos de contestação, eles conversam justamente com essa tentativa, na verdade são respostas a essas tentativas autocráticas, né, de retomar o controle de internet ou uma tendência de desrespeito às características básicas da internet e o seu caráter extraterritorial, assim. É como se a gente tentasse transferir as fronteiras do mundo físico para o digital e reafirmar as fronteiras dos países, né? Num espaço que deveria continuar sendo celebrado como transnacional, que faz parte de toda uma sociedade, que é positivo, né? Eu acho que é um pouco o que a professora Yulia Poli fala em um artigo para o Internet Policy Review, de que, de repente, os princípios de territorialidade e hierarquia estatal parecem opostos, né, às constelações difusas e flexíveis das redes digitais globais, assim, e que, além disso, as aplicações digitais e práticas de comunicação criam uma dinâmica nova na sociedade que parece desafiar questões como governança e controles legais, assim, parece que da noite para o dia a gente torna regulações, né, para alguns países, por exemplo, parece que a gente torna a regulação inaplicável ou torna instrumentos de controle clássicos, né, relativamente mais difíceis de serem implementados. E aí eu acho que a gente acaba chegando nesse momento também que, para combater os riscos, né, para sua autoridade, que alguns estados veem, eles tentam tornar possível ainda mais, ou mais do que nunca, esse cumprimento de leis nacionais e a realização de intervenções governamentais na esfera digital. Assim, ao longo dos anos, a gente tem visto grandes movimentos de reforma, né, de instrumentos técnicos e jurídicos para poder abordar questões de governança digital. E a gente não está falando exclusivamente de regulação de coisas como rede social, mas também um envolvimento cada vez maior de países em fóruns técnicos, né, como o IETF e discussão de padrões, ou até essa tendência que países como a própria China têm de deslocamento de temas como uma espécie de revisita ou rediscussão de protocolos de IP de um espaço técnico e multissetorial como o IETF para o IT, que é um espaço de, né, Estados-membros e onde o multissetorialismo não tem muita vez. Assim, acho que a gente vive de fato esse momento de contestação, né, de contestação das estruturas, dos protocolos e de como a internet foi constituída como a rede das redes, assim. E aí, nesse ponto também, eu acho que vale dizer que muitos países, né, ao longo dos anos, conseguiram convencer seus públicos, seus cidadãos, de que a soberania e a autoridade estatal são necessárias e talvez quase obrigatórias para proteger
esses bens vitais que vão dar segurança à prosperidade, regras culturais e controle dos meios de comunicação digital, né, comunicação social e digital, assim, acho que a gente pode traduzir isso muito para um exemplo, né, talvez seja muito essa discussão sobre desinformação e operações, né, operações do exterior e de países como a Rússia de influência em eleições como as eleições dos Estados Unidos recente, né, e que é uma tendência que tem crescido cada vez mais. A União Europeia também fala em, né, intervenção extrema ou operações de influência externa também, em processos eleitorais e com a intenção de convencer atores de que, né, talvez aquela sensação ou uma ideia política de um país não seja tão eficaz. E que é isso, assim, né? E em função disso, muitos países e cidadãos esperam também que os governos, né, protejam a nossa privacidade online, combatam a desinformação e tragam novos projetos contra crimes cibernéticos, justamente em função dessas ideias, assim, mas que nos últimos anos, eu diria que os vários apelos à soberania digital, né, independentemente de ser um país centralizado, autocrático ou uma democracia liberal, ele tende muito mais a ir numa linha de reafirmar a autoridade e intervenção do Estado do que qualquer outra coisa. Eu acho que vale dizer também que o conceito de soberania digital, ele vira, né, um termo muito poderoso no discurso político, que restabelece o Estado-nação e que inclui nesse projeto de restabelecimento discussões e debates sobre economia nacional e cidadãos né, do país, de uma maneira geral, como categorias muito relevantes para as estruturas de governança global e governança da internet. Hoje em dia, a gente, né, está cada vez mais convergindo para que fóruns técnicos deixem de ser exclusivamente técnicos e falem mais de processos políticos, né? E eu acho que também vale trazer como um exemplo essa tentativa de alguns anos, na verdade, do ano passado, pós-invasão da Rússia, no caso da Ucrânia, que foi a tentativa do governo ucraniano também de levar para um espaço como a AICA um pedido de que a Rússia fosse excluída, basicamente excluída da internet, e que não fossem mais delegados nomes de domínio com .ru e coisas assim, justamente por conta da invasão e desrespeito à soberania nacional da Ucrânia, que é uma das interpretações da invasão na época, né? Então, a gente tem convergido mais também para falar de questões como regulação de mercado e também qual é o papel dessas plataformas, né, para as economias nacionais e qual a contribuição que elas deveriam fazer, ou até em questões como taxação da internet de maneira mais específica, assim. Acho que também vale dizer, acho que dá para esperar, né, de uma maneira geral, que o conceito de soberania digital continue a ganhar ainda mais aceitação política nos próximos anos, né, dada essa implementação de tecnologias muito mais invasivas, como reconhecimento facial, inteligência artificial, até a internet das coisas, e que tornam, né, podem tornar essa compreensão, talvez, do político clássico ou de parlamentares um pouco mais confusa, assim. Acho que esse é um ponto que vale trazer. Mas que, acima de tudo, a impressão da relevância, né, dessa dita nova relevância do termo soberania digital vem também é, como uma outra resposta aos grandes conglomerados da internet, né, e que tornam as economias do mundo, tomaram as economias do mundo e ocupam um grande espaço no mercado de muitos países, assim, acho que a gente está falando justamente desse grupo GAFAM, né, então, de empresas como Amazon, Facebook, Microsoft, Google também, e que tem um efeito a longo prazo, né, tanto na erosão de processos democráticos, como talvez em algumas imitações de economias globais também, e existem de uma maneira quase como se elas flutuassem, assim, né, num sistema global e não contribuem de fato para outras economias ou contribuir de maneira muito irrisória para economias que não sejam a do país de onde elas vêm. Então, só para dizer que também, em termos econômicos, é inegável o efeito e o poder que essas corporações possuem, mas também que, no caso brasileiro, e aí já chegando um pouco a olhar assim, para questões locais, assim, a gente fica um pouco dividido, talvez, entre dois debates, assim, né? Um é um pouco esses comentários de que é um termo relativamente novo, né? E que, apesar dele ter voltado à baila, ele não fala mais exclusivamente sobre questões de ciberdefesa, né? Ou criação de novas leis ou leis para contra cybercrime, mas ele também vai tratar de essas regulações econômicas e vários outros exemplos também que podem trazer benefício para o Brasil. Eu acho que tem uma outra parcela também dessa discussão para a gente, que seria também sobre se a gente deve ou não incentivar o desenvolvimento de uma indústria brasileira também dedicada a isso. E aí eu só queria também fazer talvez uma vírgula, né, um parênteses com relação a isso, que é o fato do Brasil
ter esse grande histórico e ter também como princípio, né, desde o Marco Civil, o desenvolvimento da indústria nacional como uma parte base, assim, também para de entrada básica, mínima no nosso debate sobre governança da internet, regulação e coisas assim. Mas falando especificamente do nosso contexto, eu acho que vale recuperar também alguns conceitos, especialmente o político, né, de soberania. Assim, acho que quando a gente olha para o tema, a gente está falando de o poder que um órgão ou um governante goza para governar sobre si mesmo, né? Então, é basicamente como se a gente estivesse falando de uma não interferência, né? De fontes ou de órgãos externos, e é um derivado de uma palavra latina também que vai falar de, né, que conversa com conceitos como estar acima ou ser superior. É, mas que também eu tendo a olhar com alguma preocupação com esse termo, justamente para esse termo, porque, como eu falei, eu acho que ele pode conflitar um pouco com esse conceito mais geral do que a internet é, ou quais são os benefícios que ela tem, né, que ela traz para a sociedade também, mas ela, enfim, pode trazer algumas outras complicações. E aí eu acho que vale também trazer que, para além de insubordinações frente a decisões de poderes constituídos, também as corporações, as plataformas, né, todas essas empresas de internet, as maiores e que a gente tem falado muito com muita preocupação, elas também podem vir a confrontar a soberania nacional, atuando de maneira ativa para moldar a sociedade brasileira de acordo com seus interesses. E aí é justamente quando a gente entra nas questões sobre as redes sociais, qual que é o papel, né, da dita inércia ou da falta de interesse em moderação de conteúdo ou introdução de medidas mais clássicas, né, para poder trazer esse ambiente digital um pouco mais saudável para o Brasil, assim. Então, acho que a gente também está falando um pouco de qual seria, de fato, a contrapartida exigível dessas plataformas em torno de todo o lucro, né, que os usuários brasileiros trazem para elas, assim. Acho que é inegável que o Brasil é um dos, né, está na lista de maiores usuários de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente é talvez o terceiro país no mundo, ou o segundo país no mundo que mais utiliza o WhatsApp atualmente, mas né, quando a gente pensa nessa contrapartida, ou talvez quando a gente pensa em indícios muito claros do que uma plataforma como o WhatsApp ou a Meta faz para poder salvaguardar os usuários brasileiros, a gente tem muita pouca comprovação, né? A gente tem muita pouca indicação de coisas positivas. E pelo contrário, assim, a gente só tem visto essa dita falta de cuidado, né? E acima de tudo também pós-eleições e pós 8 de janeiro, que foram momentos onde as plataformas permitiram não só a veiculação, mas também a monetização de conteúdos que são altamente antidemocráticos e violam muitos princípios do Estado brasileiro, a gente também tem muitas perguntas, né? A gente faz muitas perguntas com relação, ou correlações também com a existência dessas plataformas e essa dita noção de questionamento ou uma espécie de insubordinação mesmo à soberania nacional, assim. Então, vale mesmo pensar nessa discussão de qual que é o benefício que elas trazem para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também é o que eu falei, acho que é um conceito, uma discussão que precisa ser feita com cuidado, porque quando é algo de uma densidade como essa aplicado a um bem coletivo global, como a internet, ele pode inferir mesmo essa possibilidade de implementação de medidas menos democráticas e até problemáticas, como internet shutdowns, né, mais medidas de controle e remoção de conteúdo, bloqueio de aplicativos e coisas que não são benéficas para a sociedade, assim. E aí, nesse ponto, vale dizer também que é muito importante que quando pensar, né, quando governantes e políticos estejam pensando em medidas que nos permitam ter mais soberania, né, no digital no Brasil, que isso seja feito muito em coordenação ou discussão com princípios de direitos humanos, né, para que a gente não acabe nessa tentativa de proteger o país ou né, de tornar o país mais avançado ou pronto para resistir aos desafios digitais, que a gente não acabe restringindo direitos, né, e direitos fundamentais dos usuários da internet, que é justamente o que acontece quando a gente pensa em bloqueios ou remoção de conteúdos de maneira unilateral e que não possam ter justificação, assim, acho que por enquanto, o Brasil está num lugar ainda ok com relação a isso, porque a gente tem uma construção histórica, né, de regulações que são, que têm direitos humanos no centro, né, delas, mas que isso, de fato, a gente viu, talvez tenha visto em momentos como o governo Bolsonaro, alguns exemplos de exceções ou exemplos de como legislações podem ser instrumentalizadas
contra a internet, contra a liberdade de muitos, assim. Então, acho que vale também fazer essa ressalva, assim. E também para trazer só mais alguns outros, né, maus exemplos e exemplos que poderiam eventualmente gerar uma fragmentação da experiência do usuário, uma fragmentação da internet de maneira geral, tem também essas que são coisas como a criação de firewalls, né? Então, grandes filtros, né, para a internet, ou tipo de conteúdo que pode ser né, acessado, ou alterações também, duplicações de redes ou protocolos IP, como a discussão do nível IP que a China estava tentando englobar ou emplacar na UIT alguns anos atrás. O UIT, no caso, União Internacional de Telecomunicações. Mas também trazendo, né, olhando para o lado positivo, acho que existe de fato uma outra moeda do debate, que é justamente essa possibilidade de empoderamento de usuários, né, a respeito das suas escolhas, trazer mais informação para todo mundo e para o ambiente, né, não só ter um ambiente digital seguro, mas um ambiente digital transparente que traga informação para os usuários e também que nos permita a ter a escolha como uma ferramenta contra a dominação de mercado praticado pelas empresas. Assim, eu acho que muitos acadêmicos do campo têm insistido que não é só ter um ambiente, né, econômico propício à criação de novas opções, mas também ter o usuário ali compreendendo que certas empresas existem, o modelo de negócio delas, né, baseado nos nossos dados pessoais, e que a gente está falando também de uma economia da atenção, uma economia que vai cada vez te colocar numa espécie de buraco, né, ou num um fio condutor que vai cada vez te levar a buscar mais conteúdos e te isola, pode acabar te isolando também de algumas outras discussões ou debates, porque aquela plataforma faz a curadoria, ela não acha que isso seja benéfico para você. Então, é muito importante que a gente, né, vá evoluindo frente a medidas de transparência, medidas de regulação que incentivem a transparência delas, para que o usuário também saiba onde ele está, né, se enfiando, onde ele está se metendo. E eu acho que, sobre esse ponto exatamente, eu acho que vale ponderar que a gente vive, né, um processo complexo de plataformização da economia também, que não permite pensar em uma regulação de plataformas de maneira isolada da política econômica ou da política social. Assim, quando a gente está falando em regulação de plataforma, a gente também está falando em respostas ao 8 de janeiro. Quando a gente fala de regulação de plataformas, né, como uma parte da internet, mas não a internet em si só, por si só, a gente também está falando numa regulação econômica que permita combater a dominação de mercado que essas empresas trazem, assim, mas que apesar dela ter um pouco esse aspecto mais, né, mais complexo na sociedade, no caso de questões como o trabalho, né, os trabalhadores de plataforma, a gente ainda precisa evoluir um pouco numa linha de recuperação de conquistas históricas da classe trabalhadora e regulações que reconheçam isso, né? Então, a gente precisa também ter, enquanto Brasil, um projeto nacional de desenvolvimento que não só regule aspectos relacionados a conteúdo, mas que também vão na via de trazer mais direitos para trabalhadores das plataformas e também evoluam mais nessa discussão sobre concentração de mercado, concorrência e quais são os riscos que elas trazem. Eu acho que quando a gente né, pensa em planos do Brasil, se o Brasil tem ou não um plano de soberania digital, eu diria que a gente tem medidas, mas talvez não um plano muito consistente. Assim, acho que nos últimos anos é inegável que a gente tenha introduzido medidas que permitem estar não só no controle das discussões de governança da internet para um patamar, né, internacional, mas que também, quando a gente olha para o nacional, elas também promovem algum nível de empoderamento do usuário frente às plataformas digitais. Assim. E aí eu acho que dois exemplos básicos são o Marco Civil da Internet e a LGPD, o Marco Civil que é né, uma das grandes legislações base do mundo sobre regulação de plataformas e regulação da internet de maneira geral, e eu gosto muito do modelo do Marco Civil porque ele olha para a internet de um jeito bastante holístico, assim, né? Então ele reconhece o valor dela como uma ferramenta, né, para acesso a conhecimento, acesso à informação, de empoderamento dos usuários, e coloca a internet no centro das economias, né, do mundo, talvez a economia brasileira também. Então ele reconhece o valor que ela traz para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele faz como se fosse essa relativização ou uma conversa, né, que reconhece que apesar dos benefícios existe também um lado um pouco mais sombrio, né, dessa discussão, e que é um lado que pode trazer riscos e danos para a sociedade, assim. Mas, claro, né, o Marco Civil é uma regulação que foi pensada ali antes de 2014, 2013. Então, ele também responde a desafios do seu tempo e de um cenário, né, responde a um cenário onde talvez a gente não tivesse uma dominação
tão clara ou tão objetiva, né, dessas empresas sobre a economia, sobre nossos dados, nossa privacidade, vida pessoal e democracia. É, um outro exemplo que eu trago também, né, gostaria de trazer, eu acho que é a LGPD, porque ela é justamente essa ferramenta que coloca o usuário da internet no centro, né, o detentor de dados pessoais, o titular de dados pessoais, no centro da relação, né, de consumo ou na relação de debate sobre privacidade e proteção de dados, e justamente vai oferecendo mais ferramentas para que a gente saiba como nossos dados estão sendo usados, que a gente tenha também mecanismos, né, para poder questionar a utilização deles pelas plataformas, e tenta meio que colocar, né, o sarrafo um pouco mais alto sobre o que significa a presença dessas plataformas. Assim, acho que a gente observou nos últimos anos grandes contribuições problemáticas, né, delas para a democracia brasileira ou, né, para alguns debates. Isso também passa por essa ausência de mecanismos regulatórios e que permitem que elas saibam tanto sobre nós e saibam tanto sobre a sociedade brasileira. Assim, acho que é inegável essa relação entre dados e microdirecionamento, né, coleta de mais informações para poder direcionar conteúdos que vêm de uma customização ou de uma espécie de leitura, né, que é aquela leitura liberal de uma plataforma que está baseada nos Estados Unidos e que não conhece o contexto brasileiro, mas que também a gente precisa entender que ela faz escolhas políticas. A gente está falando de, né, atores e empresas que fazem escolhas políticas que nem sempre são pró-sociedade, elas respondem a um modelo, né, de Estado e uma economia que é pró-capital, que é liberal e que não tem o bem-estar do usuário como uma meta final, assim. Então, acho que é muito importante a gente ter, né, e evoluir sempre né, com relação a ter mais mecanismos que protejam o usuário no fim das contas. Eu acho que um terceiro e talvez último exemplo seja o PL das fake news, que apesar de ser só né, ainda um rascunho de regulação, um projeto de lei, ele meio que evolui, né, ainda mais um passo com relação ao que seria uma regulação de plataformas eficaz e que traga também todas essas essências e aspectos com relação a mais transparência, empoderamento do usuário, medidas que incentivem o devido processo e também incentivem que a gente tenha respostas, né, para os abusos que elas praticam, assim, e que não só a gente olhe mais para as plataformas de uma maneira positiva, assim. Acho que essa mudança de paradigma talvez seja o maior ganho que eu diria desses últimos 10, 12 anos, porque a gente não olha mais para atores da internet, né? Não olha mais para empresas como Google, Amazon ou Facebook como agentes meramente benéficos e completamente desprovidos de opinião política. A gente inverteu um pouco essa lógica e passa a olhar para eles como problemas, né? Passa a olhar para eles como talvez facilitadores de abusos ou não só facilitadores, mas às vezes até responsáveis por eles, assim. E o PL das fake news, ele tem justamente essa abordagem, né? Ele reconhece redes sociais, talvez como grandes facilitadores, né, do processo de erosão democrática que a gente sofreu nos últimos anos e tenta promover mais freios e contrapesos para isso, e também traz alguns exemplos, né, que eu diria até positivos de empoderamento da sociedade. Acho que sobre esse ponto, assim, no plano brasileiro, uma última coisa que eu diria é sobre essa presença extensiva, né, em fóruns internacionais assim, acho que a gente está literalmente em todos os lugares. O Brasil ele é um grande ativista, né, pelo modelo multissetorial de participação. A gente é muito vocal sobre isso e tem trazido justamente esse tema como uma espécie de bandeira mesmo. A gente não só tem o exemplo do Comitê Gestor da Internet, como também toda a criação do Marco Civil da Internet também foram por meio de mecanismos multissetoriais de participação e que incentivam que todas as vozes sejam ouvidas para que como se fosse um meio para que as soluções sejam razoáveis, assim. Então, é muito importante pensar nisso também, porque o Brasil tem exercido uma espécie de, eu diria que soft power também, por meio da presença em espaços como a ICANN, que é né, de discussão de números IP e nome de domínio, mas também a presença em fóruns como o Fórum da ONU de Governança da Internet e alguns outros muitos lugares, assim. Acho que a gente ainda é visto e agora volta a estar no foco de atenção das coisas, né? E justamente por conta desse longo histórico de contribuição para o campo e para as discussões que a gente tem trazido ao longo dos anos. Assim, o Brasil sempre foi um grande apoiador de fóruns como o GF
e é também visto como um grande player nesses espaços. E não é à toa que a gente tem, né, chefiado vários processos ao redor do mundo, como o OEWG, que era um processo relativo à cibersegurança, né, em discussão na ONU, como a gente também é visto como um grande player com essa potencial volta do net mundial e também tem essa busca mesmo por uma posição ou posicionamento do Brasil de maneira geral. Acho que talvez dois últimos pontos, assim. Quando a gente fala de desenvolvimento desses modelos regulatórios, assim, a gente precisa também reconhecer que essa mudança de paradigma que eu estava falando antes, né? A gente ainda o Brasil ainda existe como um país de abordagem majoritariamente liberal com relação a essas empresas, onde a gente permite que exista algum tipo de predominância na condição monopolista delas, assim. Então, eu diria que existem ainda muito poucos exemplos de combate, né, à existência ou ao modelo de negócio delas. Mas que, como eu disse um pouco antes também, a gente tem concentrado muito do debate regulatório em torno de conteúdo, né, ou de regulação de pontos específicos como privacidade e proteção de dados, né, ante as ameaças e riscos para processos como processos eleitorais que a gente sofreu, mas que, dito isso, a gente ainda precisa evoluir com relação à regulação de processos de trabalho, né, ou regulação de direitos trabalhistas dos trabalhadores dessas plataformas, mas que justamente quando a gente pensa, né, no desenvolvimento desses frameworks regulatórios também, é importante que a gente olhe para eles como potenciais para lidar, potencial, né, ou meios para lidar com outras questões e que não são só o trabalho, mas também a regulação de mercado, né, ou o que se chama de regulação econômica dessas empresas. E sobre esse segundo ponto, acho que eu citaria também o Digital Markets Act, né, como esse grande exemplo europeu de parte de um plano também de soberania digital europeia, né, que desenvolveu vários projetos de lei ou várias iniciativas que, né, passam por um código de prática para plataformas de redes sociais para a internet, o Digital Services Act, que é o grande, né, a grande nova lei sobre regulação de plataformas que o mundo inteiro tem discutido, e também culmina nesse momento do Digital Markets Act também, que é tão relevante para isso. E eu acho que a razão pela qual eu estou trazendo isso é porque eles também inovam um pouco na abordagem regulatória, que é justamente olhar para o ambiente digital de uma maneira um pouco segmentada, assim, que é justamente falar, bom, se a gente está falando do GAFAM, eu posso subir um pouco o sarrafo no nível de exigências e coisas que podem ser feitas, né, contra essas empresas, e a gente precisa ter mais freios e contrapesos com relação à existência dela, e meio também que fazer mais check-ins, né, check-ups, é, com mais regularidade sobre elas, assim, eu acho que a gente tá para ver nos próximos, né, próximos meses e anos, assim, como é que vai ser a aplicação dessas duas regulações, do DMA e do DSA, e que elas têm essa abordagem relativamente nova e super importante de um nível de exigência maior para quem tem mais capital e para quem, de fato, causa mais dano, né? Acho que é muito importante quando a gente está discutindo soberania não ter essa abordagem exclusivamente criminalizante ou né, criminalizadora da atuação ou da existência de pessoas na internet, mas que passe a olhar para o dano ou para o risco promovido pelas empresas de maneira muito prática e objetiva. Assim. Acho que a gente não está falando aqui de né, necessariamente criar e fechar o ambiente digital brasileiro, mas que o Brasil também passe a olhar para essas empresas maiores de um jeito mais específico, exigindo mais contrapartidas delas para os benefícios e lucro que elas têm com a existência no Brasil, e não deixe só que elas existam de maneira geral, assim. Então, o Digital Markets Act, quando ele olha para o GAFAM e fala que eles são, né, gatekeepers do espaço da internet, eu acho que é muito importante também ter essa ideia na cabeça e pensar nessas abordagens. E aí eu acho que um último ponto que eu traria, assim, é justamente acho que um outro passo decisivo nessa discussão seria também alguma espécie de fomento à autonomia cultural, né, e criação de recursos e espaços brasileiros, assim, acho que a gente não está falando necessariamente de vamos criar um Facebook brasileiro, mas a gente está falando também de poder ter mais opções para o usuário e mais opções que sejam acessíveis, com uma tecnologia minimamente decente, que tenham, né, justamente na sua concepção esses aspectos culturais brasileiros, assim, acho que pensar em ou fomentar que as empresas tenham mais atenção, né, uma moderação de conteúdos à brasileira, né, ou que tenha muito mais esse contexto nosso em mente, do que simplesmente aderir a regras internacionais que se importam muito pouco com o que acontece no mundo.
mas que isso de fato exige que responsáveis pela regulação, né, ao lado de gestores de ciência e tecnologia, têm que dirigir, né, sua criatividade tecnológica, sociológica também para o tema, mobilizando e co-criando, né, esses espaços com a sociedade, assim. Acho que a gente tá num momento interessante aí para encerrar mesmo. A gente está nesse momento super interessante de um novo momento de Brasil, né? Um novo momento de Brasil que tem olhado para as questões digitais como chave, né? E eu acho que vale trazer também essa presidência do Brasil do G20 como um ponto importante para a discussão, porque a gente tem um potencial de usar o espaço do G20 como um espaço de reequilíbrio, né, ou de desafio das estruturas globais de poder, né, e justamente trazer esse enfoque para a maioria global, um enfoque que pensa nas desigualdades do nosso lado do mundo, né, da nossa parte do mundo, e nas desigualdades dos nossos países parceiros, assim. Infelizmente, ou felizmente, não sei, assim, a gente, quando fala de tecnologias, a gente fala de uma perspectiva de mundo que é majoritariamente privilegiada e que vem desses lugares de poder do norte, né, e eu acho que a gente, de fato, precisa usar esses espaços para poder questionar algumas das estruturas. E eu vejo como um momento interessante na nossa história que a gente não só volta para o campo para reafirmar o nosso poder e relevância e o que a gente acha da internet, e reafirmar valores como o nosso compromisso com uma internet não fragmentada, acessível, que, né, seja disponível para todos e funcione com base nos protocolos estabelecidos até hoje, mas que a gente também quer inovar em discussões como a discussão de digital public goods, né, os bens públicos digitais, por meio da melhoria de acesso aos serviços públicos, acesso a serviços do Estado, ou discussões como a relevância dos debates em torno de integridade informacional, né, que aí a gente vai estar falando mesmo do que eu falei lá no início sobre influência de outros estados, ou, né, como que a gente torna ou cria medidas eficazes de combate à desinformação e misinformação, e também como que a gente, né, empodera mais todo mundo em torno disso, assim. Então, acho que é isso, apesar da gente não ter, eu pelo menos não considerar que a gente tenha uma estrutura, na verdade, uma estratégia muito consistente de soberania, eu vejo que esse momento novo do governo pode ser bastante interessante, porque a gente está pensando em várias frentes e frentes que são minimamente complexas, mas que se complementam no fim do dia. Então, é o que o próprio presidente já tem falado, né? A importância de regulação é, né, que toque nas questões de direitos trabalhistas dos trabalhadores de plataforma, também modelos regulatórios que combatam os abusos de Big Tech por meio da disseminação de desinformação e misinformação, e num terceiro momento também talvez, né, um futuro modelo regulatório que também nos permitam combater esses aspectos de dominação de mercado que elas tragam, assim. Nenhuma dessas soluções é simples, né? Acho que a gente também não está falando de soluções que sejam possíveis ou tangíveis para o próximo ano, mas eu confesso que eu vejo com muito bons olhos e eu não tenho dúvidas que a gente tem muito potencial para conseguir tocar e voltar de fato a ser um grande player mundial com relação a isso, justamente pela abordagem focada nessas desigualdades e questões sociais que o Brasil e o governo brasileiro podem trazer, assim. Eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Também queria agradecer muito o convite, a FGV e CEPI também. Muito obrigada pelo convite. E sempre um prazer falar com vocês, gente. Obrigada.